Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedor do Leão. Eu quero falar neste vídeo com você sobre o momento da equipe e também olhar para o calendário, para os próximos jogos da equipe do Fortaleza, para que a gente consiga aqui chegar à conclusão juntos, né? De que as coisas a partir de agora possam ser melhores para a equipe do Leandro PC. A meu ver, elas podem ser melhores sim. A respeito de tudo que está acontecendo, a campanha do Fortaleza até o momento no Campeonato Brasileiro não é uma campanha ruim, está em 8º lugar, já esteve muito melhor posicionado e pode evidentemente voltar a ganhar posições, né? E subir um pouco mais ali na tabela do Brasileirão. Evidentemente que o Fortaleza ainda está a viver, né? É uma sequência complicada, porque vai ter mais um jogo agora fora de casa contra o América, que não está vencendo, é o último colocado, apenas um ponto na competição, pressionado por vitória. E o Fortaleza pode até mesmo tirar vantagens aí deste problema da equipe do América aí. Jogando no Horto e podendo até conseguir uma vitória. Acho até que tem condição para isso. De vencer o América Mineiro no Horto, né? Agora, evidentemente que tem que ter um compromisso pela vontade de vencer, né? Pela disposição de vencer, que foi, na minha opinião, algo que a gente não viu nessa partida contra o Palmeiras, a partir da escalação do Vojvoda, que para mim não tem conversa. Para mim, a partir do momento que o Vojvoda faz uma escalação daquela, ele não teve ali, não manifestou comprometimento em vencer aquele jogo, né? Queria, né, ver o que acontecia. Foi um jogo para tentar estudar ali o Palmeiras dentro de campo, mas a meu ver, em virtude da importância do jogo, ainda que o Palmeiras vencesse o Fortaleza fosse eliminado da Copa do Brasil, o Fortaleza tinha que levar sua força máxima aí sim, porque é o tipo de jogo, meus amigos, que gera perfil, gera admiração, gera respeito, admiração, perfil, né? Tudo isso a equipe do Fortaleza, na minha opinião, perdeu um pouco nessa partida contra o Palmeiras pela maneira como se comportou. E evidentemente que eu não estou tocando aqui na questão da arbitragem, né, que também foi parcialmente responsável pela derrota do Leão. Eu não concordo com a narrativa de muita gente, inclusive da mídia alternativa do Fortaleza, de que o problema foi só a arbitragem. Muita gente tem tocado muito nesse ponto, e muitos, inclusive, que não têm falado que foi só a arbitragem, têm falado da arbitragem de tal forma que parece que foi somente a arbitragem, né, que respondeu pela derrota do Leão no Aliança. Não foi. Quem respondeu pela derrota do Fortaleza foi o jogo do Palmeiras, né, e o jogo praticado em campo pelo Fortaleza. O árbitro contribuiu para isso sim, mas se não fosse por ele, o Palmeiras também venceria, porque o Palmeiras é uma equipe muito mais organizada dentro de campo em relação ao Fortaleza. É complicado ouvir isso, o torcedor quer uma desculpa nesse momento, mas neste canal não vai encontrar, não vai mesmo. Eu não passo pano, eu não fico aqui alegrando o torcedor, independente de quem seja o torcedor. Eu não vou aqui ficar, por exemplo, com uma narrativa mentirosa para vocês. Eu sei que muita gente aí, torcedor do Leão, né? Muitas pessoas deixaram o canal depois do vídeo em que eu critiquei a postura do Fortaleza. Não tem problema, tá tudo muito bem, né? É assim que funciona mesmo. Agradeço aqueles que continuaram a apoiar aqui o meu canal, o meu trabalho, né? E agradeço inclusive aqueles que estiveram aqui no canal, apoiando o trabalho aqui também, apoiando o canal, e que foram embora porque ficaram insatisfeitos com a crítica que eu fiz à Fortaleza. A crítica que eu sempre vou fazer quando achar que devo. Tá? Não vou passar pano. Eu já falei para vocês que para mim o Vojvoda é o maior técnico da história do Fortaleza. Eu não vou passar pano para ele quando ele se equivocar. Para mim o Marcelo Paes é hoje o maior presidente da história do Fortaleza. Para mim é o grande presidente dentre todos os presidentes de clubes da Série A do futebol brasileiro. Possivelmente também da Série A e da Série B do futebol brasileiro. Possivelmente não, certamente o melhor presidente dentre todos os clubes da Série A, Série B, Série C, Série D do futebol brasileiro. Hoje é o Marcelo Paes. Mesmo assim, não vou passar pano para o Marcelo Paes quando, na minha opinião, ele se equivocar, né? Espero que esses profissionais entendam o meu posicionamento, que é um posicionamento de cunho jornalístico, né? Não é pessoal, sabe? Não é porque eu não gosto, nada disso, eu avalio sempre o trabalho. E se você pegar e, né, analisar os momentos em que eu critiquei e os momentos que eu elogiei, não dá nem para comparar. Todos os elogios que eu fiz em relação às poucas críticas que eu sempre faço, que também costumeiramente eu faço aqui, quando os dirigentes agem de forma equivocada, como foi na minha opinião o caso aí, como tem sido em algumas situações o caso do Marcelo, e como foi na minha opinião, no caso do Vojvoda, o seu comportamento neste jogo aí contra o Verdão. Ok, gente? Então muito obrigado àqueles que continuam no canal, agradeço muito de coração àqueles que estiveram comigo e que foram embora achando que eu sou hater do Fortaleza. Era só que faltava, né, gente? Era só que faltava. Não tem ninguém aqui do Sudeste que aborda tanto Fortaleza como eu. Muita gente, eu sei disso, tá?
Muita gente hoje aborda o Fortaleza, muita gente não, poucos ainda, né? Mas poucos profissionais que ainda abordam o Fortaleza aqui no Sudeste, alguns deles o fazem por causa de mim, porque vieram me perguntar sobre a equipe, vieram me perguntar sobre o projeto, né? Então tem também aqui essa parada aí, né? Eu estou aqui no Sudeste e eu sou um olhar para o Fortaleza como poucos costumam direcionar, né? Costumam ser. Então eu tenho um respeito muito grande por esse clube, por essa equipe também, pelos jogadores e pela comissão técnica do Fortaleza, assim como pela torcida do Leão e também até mesmo por pessoas aí ligadas aos canais da mídia alternativa do Leão, tá? Olhando para a sequência do Fortaleza, a gente percebe que a sequência foi muito difícil até agora, ela tende a ser um pouco mais tranquila a partir desse jogo contra o Coelho, que, na minha opinião, o Fortaleza pode conseguir vencer sim, caso adote uma postura, gente, do time grande que está se projetando para ser, e quando eu falo grande, eu falo em termos de acesso a conquistas, de títulos, né, que não fiquem restritos ali à região e também ao estado, porque para mim o Fortaleza é uma instituição de futebol gigantesca. Quando eu falo clube grande, eu estou pensando nos clubes aqui do Sudeste, que também são grandes, e que chegaram à conquista de títulos importantes, né? Do ponto de vista aí, do título nacional e título também internacionais. Fortaleza pode chegar lá. Agora, um exemplo interessante nessa rodada da Copa do Brasil aí, é que quando a gente olha hoje para o que está acontecendo no Fortaleza, a gente olha para um clube brasileiro que é o Atlético Paranaense, que também vivia no ostracismo, tinha muita dificuldade até mesmo para ter fidelidade de torcedor, porque naquela região do Paraná tem muito torcedor do Corinthians, do São Paulo, mas também sobretudo do Corinthians, né? O Atlético Paranaense fez um projeto muito legal, chegou à conquista de título nacional, chegou a ser vice-campeão da Libertadores de América, e criou um perfil. O Atlético foi para um jogo contra o Botafogo, estava perdendo de 2-0 contra o Botafogo, que veio muito bem no Campeonato Brasileiro. O Atlético jogou demais, gente, e conseguiu virar a partida e ganhou de 3-2, né? Do outro lado, a gente teve um time, uma equipe que quer ser igual e um dia até mesmo superar. Por que não? O Atlético Paranaense teve um comportamento de abandono da Copa do Brasil. Foi realmente muito frustrante e a minha frustração foi enorme, foi gigantesca, né? Mas eu ainda acredito no projeto do Fortaleza, acho que o crescimento pode perfeitamente também acontecer em etapas muito mais tranquilas, né? Sem ser tão radical e rápido. A questão é, o projeto pode assim, presumir um crescimento lento, médio, rápido, mais ou menos, enfim, mas desde que os sinais sejam positivos, né, e não negativos. A partir de uma eliminação de uma Copa importante, que foi a Copa do Nordeste, o Fortaleza não poderia, por exemplo, ter aquele comportamento contra o Palmeiras que implicava ser eliminado novamente de uma outra competição de Copa, né, e provavelmente vai ser eliminado, que dificilmente vai conseguir reverter esse resultado aí contra o Palmeiras no Castelão. Então você não pode acreditar. Do ponto de vista da analista, é muito difícil para eu presumir e falar para você que o Fortaleza é favorito, tem algum favoritismo para manter-se na Copa do Brasil. Na minha opinião, é quase impossível neste momento. Tá bom, gente? A sequência tem o América aí fora de casa. Depois o Fortaleza vai ter 4 partidas dentro de casa, gente. Né? Encara a equipe do São Lourenço, né? Pela a primeira partida aí do retorno aí, né? Depois pega o Vasco, o São Lourenço vai ser jogo difícil, mas tem condição de ganhar. Só faltava o Voivoda agora contra o América e com o time misto novamente, né? Porque aí também não dá, né? Aí fica difícil, né? Aí é complicado, né, Voivoda? Depois tem o Vasco dentro de casa, no Castelão. Depois recebe aí o Palmeiras pela volta da Copa do Brasil. E aí eu acho até que vale a pena sim colocar o time misto. E aí não, né? Aí vai colocar a força total pra tentar ganhar o jogo, né? Enfim, né? Tudo bem. Depois tem o Bahia dentro de casa também. Dá pra ganhar. Aí precisa se dar bem nessa sequência, porque depois o Fortaleza vai ter jogos, vai voltar a ter uma sequência complicada e com jogos fora de casa, né? Aí tem o Estudiantes de Mérida, que vai ser na Venezuela, é um jogo aí tranquilo mesmo fora de casa, mas é um jogo que implica uma viagem enorme, gigantesca, que aí mexe também com a questão de estratégia, né? De estratégia de mobilidade, essa coisa toda. Não é tranquilo não, é complicado. Depois sai lá da Venezuela para ir jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, um jogo dificílimo, o Botafogo está muito bem, e aí depois viaja para Minas Gerais para enfrentar um Cruzeiro que está numa ascendência, está crescendo bastante a equipe dirigida pelo Pepa. Ou seja, a sequência do Fortaleza é muito boa nesse momento, e eu estou considerando, jogando nessa sequência, né, o jogo contra o América, que vai ser no Horto, o próximo jogo do Fortaleza agora no sábado, né? Que acaba com essa sequência de jogos complicados fora, mas que, na minha opinião, é um jogo interessante fora de casa, que inaugura aí os jogos em tese mais tranquilos para o Fortaleza. Precisa mandar bem nessa sequência, porque depois a sequência volta a ser difícil. O Leão precisa somar, precisa voltar à vitória,
né? Já é 4 jogos já que o Fortaleza não consegue vencer, né? 3 empates, 1 derrota. Então precisa, evidentemente, voltar a ter uma vitória. E neste jogo contra o América, o Fortaleza tem condição de vencer, pode vencer e, na minha opinião, deve vencer. Desde que olhe para o jogo como um jogo para ser vencido, né? Entenda, apesar de ter um jogo contra o São Lourenço, pelo amor de Deus, né? Toma cuidado com esse negócio de poupa. Para de inventar, né? Para de ser o professor pardal do mal, inventar Zanocelo no meio de campo. Um jogador que não tinha tanta testagem assim para começar como titular, né? E ali realmente não funcionou. E se bancar isso de novo, dificilmente vai funcionar. Ao menos nesse momento, não é momento para bancar o jogador desse como titular, porque ele ainda está se adaptando ao PC. Não é um jogador que está entregando qualidade o suficiente para ser bancado neste momento como jogador titular da equipe do Leão. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Até o final.